Hoje vamos tratar sobre suicídio. Suicídio é um tema tabu na sociedade, ainda hoje, mesmo depois de tanto avanço que teve em todos os campos do conhecimento. É que não adianta elites alcançarem isso se isso não penetra na mente e no coração das pessoas. Então vamos tentar pensar e dar mais profundidade à nossa compreensão do suicídio. Não é isso? Hoje, lá em Mateus 27, versículo 5, nós ouvimos o evangelista relatar da seguinte forma: e ele, no caso Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Todos nós conhecemos essa passagem em que Judas, depois de ter percebido que o seu mestre foi condenado, cá entre nós, ao contrário do que ele imaginava, que ele iria reagir com grandes fenômenos e se impor a toda a elite judaica, ele foi condenado. Então, diante disso, ele se arrependeu, foi até os sacerdotes, que ficaram indiferentes para a sua dor e para a sua crise, como se fosse só um problema deles, como se eles não tivessem nada a ver com isso, o que é claro que não é verdade. E ele, diante dessa posição, atirou as moedas que tinha recebido para denunciar e para trair Jesus, e depois foi se matar. O suicídio pode ser visto e é visto em diferentes camadas, da mais superficial para a mais profunda. O senso comum, o homem comum, acha que suicida são apenas as pessoas que, por um método ou por outro, tiram a própria vida, matam o seu próprio corpo físico. A ciência já vê, além dessa morte ostensiva direta, também mortes indiretas, o suicídio indireto que é praticado toda vez que alguém assume uma postura que ele sabe que é abreviadora da vida e mantém essa postura apesar dessa informação. E com isso ele estaria se suicidando sem tomar a decisão de retirada abrupta da vida, mas abreviando sua existência. Mas há ainda um terceiro nível de compreensão. No terceiro nível de compreensão, que é o espírita, é revelado para todos nós que a quantidade de ações inconscientes que nós adotamos, às vezes sabendo conscientemente, às vezes não sabendo conscientemente, mas admitindo isso, sabendo disso na profundidade do ser, que estamos retirando, abreviando a nossa vida, é muito grande. É nos revelado que, como uma carga de bateria, todos nós, ao reencarnar, vimos com a carga de fluido vital necessária para cumprir a nossa programação reencarnatória, por exemplo, de 70, 80, 90 anos. E sabemos também que toda atitude que faz uma hemorragia, faz um desperdício desse fluido vital, já então ectoplasma, reduz a vida útil do corpo como reduziria da bateria, da pilha, de qualquer outro sistema de energia. Isso faz com que pessoas que tenham um mau humor sistemático, que tenham desesperança, que se deixem
inundar de negativismo, pessimismo, pessoas que têm baixa autoestima, que se deixam envenenar de culpa, de mágoa, de vingança, de rancor, que todos esses sentimentos são venenos para a alma. Nós temos dúvida disso? Todos eles, sendo veneno para a alma, são transmitidos ao corpo. Não podemos ter dúvida disso. E esse veneno no corpo abrevia a vida, conscientemente ou não. Esse fenômeno é tão grande, tão numeroso, que em nosso lar, que é uma espécie de elite espiritual para a humanidade, são raros os espíritos que são considerados completistas, que são aqueles que completaram o tempo de vida previsto no seu planejamento reencarnatório. A imensa maioria dos habitantes de nosso lar, que são a elite dos habitantes da Terra, ou seja, se é assim em nosso lar, imagine abaixo, toda a imensa maioria é considerada suicida. E isso é fundamental, essa compreensão mais profunda, porque assim perdemos a arrogância, perdemos a atitude discriminatória que sempre se teve com relação não apenas ao suicida, mas à sua família, aos seus amigos, etc. Admitindo que todos temos um problema, seremos forçados a admitir que a solução precisa ser de todos nós. Até porque, como diz o senso comum, uma mão lava a outra, uma faca se afia na outra. Como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe. Ou seja, é investindo, é nos dedicando a vida no próximo que nós fortaleceremos a vida em nós mesmos. Ou, como diz Jesus, é amando o próximo como a nós mesmos que nós aprenderemos a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, viva a vida. Viva a vida em conexão com a fonte da vida, com a fonte de todo bem. E assim, inundados de fé, de confiança, de certeza no sentido positivo de todas as coisas, não haverá espaço para ações conscientes ou inconscientes de abreviação da vida, de autoenvenenamento, de sombra. Reconheçamos nossas sombras e trabalhemos essas sombras em parceria, no momento, ao mesmo tempo em que trabalhamos as sombras dos outros. Essa proposta do amar o próximo como a nós mesmos é a mais luminosa que nós poderemos encontrar em toda a filosofia, em toda a ciência, em toda a religião. Um grande abraço e até a próxima!